Boa tarde a todos. Inicialmente quero agradecer a presença dos senhores e da senhora nessa importante audiência pública. Declaro aberta a audiência pública a sociedade civil na Câmara dos Deputados, promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados em atendimento ao requerimento 5/2011 de autoria dos deputados Vitor Paulo, deputada Luísa Erundina, Henrique Eduardo Alves, Fátima Bezerra, Geraldo Tadeu, Valdir Maranhão, Roberto Brito e Paulo Pimenta. Senhoras e senhores, o tema ao redor do qual se articula a nossa reunião de hoje, a sociedade civil na Câmara dos Deputados, fornece um excelente enquadramento para a série de reflexões que comemoraremos ao longo de vários dias os 10 anos de criação desta Comissão de Legislação Participativa, da presença da sociedade civil na Câmara dos Deputados. Por isso mesmo, os 10 anos da Comissão são mais bem compreendidos e valorizados no contexto abrangente das relações entre sociedade e parlamento no Brasil. Ora, as instituições que prestigiam esta reunião conhecem a fundo a intensidade do intercâmbio entre a Câmara dos Deputados e as organizações e movimentos sociais. Diria até que elas construíram esse intercâmbio. Elas descobriram no Legislativo um espaço decisório importante. Aprenderam a atuar dentro desse espaço e chegaram mesmo, em alguma medida, a ensinar o Congresso Nacional como desenvolver seus trabalhos em comunhão com elas. A Câmara dos Deputados, por seu turno, não ficou parada frente à situação surgida nas últimas décadas. Ela também aprendeu a abrir-se para a participação social e buscou criar mecanismos institucionais destinados a absorver melhor a inspiração da sociedade em seus trabalhos. A Comissão de Legislação Participativa é uma das expressões desse aprendizado conjunto da sociedade e do parlamento. A história de nossa comissão mostra, ainda, que a tarefa de construir as pontes entre a sociedade e a Câmara não é tão simples. Foi só no desenrolar de 10 anos de atuação que os parlamentares foram descobrindo os meios de tornar a comissão um canal importante de participação popular e, principalmente, que as organizações e movimentos sociais foram aprendendo a se valer do canal institucionalmente aberto. Com a reflexão sobre esse aprendizado vai marcar nossa semana de comemorações. Não vou concentrar minhas palavras iniciais no processo de construção e desenvolvimento da comissão. Todos conhecemos sua relevância e ela estará sempre por trás de minhas palavras sobre o desafio da democratização das instituições políticas. Mas, volto a dizer, pretendo chamar a atenção para o contexto que envolve sua criação. É exatamente o de um salto qualitativo da presença da sociedade na Câmara dos Deputados. Como se sabe, vivemos nas décadas de 60 e 70 um período de fechamento das instituições estatais. O esforço para reabri-las ao diálogo amplo e fecundo com as forças vivas da sociedade passava, naturalmente, pela retomada dos instrumentos tradicionais de participação política popular, como a liberdade de voto e de organização partidária. E essa retomada aconteceu efetivamente. O que se viu, no entanto, foi que a sociedade brasileira tinha tornado mais complexa, mais organizada e com maior cal é que corre o risco de tornar-se excessivamente ligada aos interesses e valores dos grupos mais poderosos, cujo acesso aos centros decisórios estatais, pelos mais variados caminhos, está garantido, por assim dizer,
que a própria natureza das coisas. O que se descobriu com a ampliação dos canais de participação foi que, no Brasil, os setores populares já se encontravam suficientemente maduros e organizados para também intervir nas grandes decisões nacionais. Ficou claro, assim, que a institucionalidade democrática não é favorecida pela obsessão de proteger as instâncias estatais contra a influência de setores sociais particulares. O verdadeiro caminho da democratização é o de abrir portas para todos, de criar instituições capazes de dialogar com todos, com a diversidade de nossa sociedade, tendo sempre uma preocupação especial de garantir o direito de participação das camadas com menos recursos. Por mais que seja lugar comum dizê-lo, não posso deixar de recordar que a Assembleia Nacional Constituinte de 88 foi um marco no processo de abertura institucional das instâncias estatais à sociedade. Os movimentos e organizações populares surgidos no período da abertura já indicavam a maturidade política da sociedade brasileira. Mas a exuberância com que ela se expressou na Constituinte surpreendeu a quase todos. Se as grandes manifestações de massa da década de 80 mostravam o alto grau de mobilização social existente, a participação no processo constituinte revelou uma particularidade importantíssima do amadurecimento político de nossa população. É que os setores mais díspares foram capazes de se organizar para a participação ativa e qualificada no sofisticado mecanismo institucional de elaboração de leis que foi a Assembleia Constituinte. Estão disponíveis para que as novas gerações não os desconheçam os registros das audiências públicas realizadas na Assembleia Constituinte e das chamadas emendas populares, subscritas por pelo menos 30 eleitores. São dois exemplos expressivos da qualidade de intervenção popular no processo legislativo. Depois dessa demonstração de vitalidade, dificilmente esses setores perderiam a capacidade de intervir no poder legislativo. Como estamos em uma audiência pública, não perderei a oportunidade de realçar o quanto um procedimento parlamentar tradicional pode crescer quando a população efetivamente o acolhe como instrumento de ação. As audiências são comuns em parlamentos há muitíssimos anos, mas a partir da experiência da Constituinte, elas mudaram de dimensão no nosso Brasil. Quase não se pode imaginar hoje que o Estado tome decisões de alguma magnitude sem primeiro abrir canais para auscultar as posições presentes em nossa sociedade. Que quer que seja a lista de audiências públicas realizadas na Câmara dos Deputados em cada ano legislativo não deixará de admirar-se. Toda a diversidade do país se expressa nelas, assim como o que de melhor possuímos em termos de conhecimento e cultura. Mas a nova realidade não ficou restrita ao Congresso Nacional. O poder executivo e o próprio poder judiciário começaram a recorrer intensamente às audiências públicas para bem informar e sustentar suas decisões. Em alguma medida, as próprias conferências que se multiplicaram em áreas como saúde, educação, direitos humanos, comunicação e outras, realizadas cumulativamente das instâncias locais até alcançar Conferência Nacional, vem na continuidade das novas formas de participação que foram experimentas no Congresso Nacional durante o processo constituinte. Em resumo, senhoras e senhores, o processo que temos vivido nos últimos anos tem dois lados. Tanto da Câmara dos Deputados, que procura se abrir de maneira institucional e organizada à participação social, como os setores sociais e organismos para influenciar nas decisões da Câmara,
Nem sempre os avanços têm acontecido na velocidade e com a profundidade desejada, mas a tendência geral é inequívoca. Os resultados finais vão depender da competência e determinação com que atuemos, seja a partir de dentro ou de fora da casa, para aperfeiçoar os mecanismos de participação popular existentes, que esses dias de comemoração dos 10 anos da comissão sejam também dias de conscientização do muito que ainda temos por avançar. Neste momento, convido a todos e a todas a assistirem um vídeo sobre esta comissão pelo período de apenas 6 minutos. Por favor. Cadê ele? Eu quero convidar o presidente desta comissão, nosso companheiro deputado Vitor Paulo, para fazer parte da mesa, por favor. Atenção para o top de 5 assuntos. Estas e outras questões são algumas das pautas que já passaram pela Comissão de Legislação Participativa, a CLP. Criada em 2001 pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, a comissão recebe e examina as demandas da sociedade civil organizada. A CLP nasceu para aproximar a população e o parlamento por meio da discussão de assuntos de interesse nacional. A cada ano, o novo presidente é eleito para tomar conta de toda essa agenda. E tudo começou há exatos 10 anos, quando a primeira presidente estruturou e deu vida à comissão. De fato, demos forma, demos corpo, criamos uma filosofia, criamos mecanismos, estruturamos de fato. É isso mesmo. A CLP é um fórum onde a sociedade pode intervir diretamente no processo legislativo. É também uma ponte para a criação de novas leis que tocam na vida do cidadão. Questões de família, geração de emprego e renda, educação, segurança, saúde, transportes. Numa palavra, isto é cidadania. Quer um exemplo? O projeto de lei que informatizou o processo judicial foi aprovado depois de passar pela CLP. A iniciativa foi da Associação de Juízes Federais. Acho que foi muito importante para o Poder Judiciário, porque se abriu um canal direto de veiculação de ideias, de propostas, de proposições ao Congresso Nacional, a partir desse caso de êxito. Nós, na época, presidindo a Associação Nacional dos Juízes Federais, apresentamos a sugestão número 1, um tema de alta importância para a velocidade do judiciário, e esse tema virou lei, inclusive lei vigente até este momento, produzindo excelentes resultados. Mas possível participar? Bem, é preciso que a sugestão legislativa seja feita por uma associação, órgão de classe, sindicato, enfim, entidades da sociedade civil organizada. E o acesso é simples, basta a assinatura do representante legal da entidade autora da sugestão. A proposta entra na pauta de discussões da Câmara dos Deputados. É por isso que a CLP promove audiências públicas, seminários e debates. E esta foi uma grande inovação, porque ela permitiu que projetos, genuinamente surgidos no seio da sociedade tramitassem e se tornassem lei, como uma grande inovação no processo legislativo brasileiro. Chegou a hora de aprender o jogo da democracia. É simples. O primeiro passo é a apresentação da sugestão por uma entidade da sociedade civil. A sugestão é recebida pelo presidente da CLP, que escolhe um relator para o tema. Depois de relatada, a sugestão é apreciada por toda a comissão. O próximo passo é aprovar a proposta, que é enviada para a mesa da Câmara e depois para as outras comissões que tenham a ver com o assunto. Estas comissões dão seu parecer e o projeto vai a plenário. Aprovado? O texto segue. É lá que o novo projeto recebe sanção do presidente. Pronto, a lei é publicada no Diário Oficial. Essa sugestão chega a esta casa como sugestão. Tá? A CLP ela encaminha, indica um relator dessa comissão, que é um deputado, naturalmente, relata, propõe a comissão e ela é discutida em plenário essa comissão, como um projeto de lei
que corre normalmente numa comissão temática, seja qual for, ciência, tecnologia, direitos humanos, seguridade. Então ela entra com esse perfil em relação a isso. Então depois de aprovada, ela então passa a ser relatada em relação a isso. Então tem sido para nós um avanço, porque a sociedade viu uma oportunidade de poder chegar a esta casa, sugerir e quem sabe discutir e ser aprovada. Passando por esse caminho, em 10 anos de estrada, a CLP já recebeu centenas de propostas, sendo quase 150 projetos de lei, mais de 100 emendas, leis ordinárias e vários requerimentos de audiências públicas, num total de mais de 800 sugestões. E olha que a experiência das comissões participativas se espalha pelo Brasil. Hoje já existem 12 comissões similares nas Assembleias Legislativas e 36 em câmaras municipais. O modelo adotado há 10 anos foi inspirado no Parlamento Europeu. Na época, o presidente da Câmara era o hoje senador Aécio Neves. E essa comissão, ela não permite que o Legislativo esqueça que representa uma sociedade vigorosa, em mutação permanente, com angústias e com expectativas. Portanto, ela é a comissão que oxigena a ação do Parlamento. Por isso ela deve cada vez estar mais vigorosa, tanto no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, onde ela também existe, mas assim como também nas Assembleias Legislativas Estaduais. 10 anos já se passaram, mas muitos outros ainda estão por vir. De olho no futuro, a Comissão de Legislação Participativa abre ainda mais suas portas para a sociedade. A CLP está na internet, no portal da Câmara dos Deputados. É a cidadania ao alcance de todos e ao tempo de um clique. Uma evolução comemorada por quem acompanha essa história desde o seu início. Isso é muito moderno, isso é muito revolucionário. Então, através da CLP, experiências como essas podem se multiplicar e podem se expandir e podem se incorporar à cultura da casa, à prática da casa e à própria aplicação das normas regimentais que precisam se adequar aos novos tempos. E parabéns também à nossa primeira presidente, Luísa Erundina, nossa querida deputada. Antes de passar a palavra aos novos deputados, eu gostaria de abrir a palavra para o presidente desta comissão, nosso deputado Vitor Paulo. Muito obrigado, querido companheiro deputado Jânio Natal, terceiro vice-presidente dessa comissão, que preside nesse momento esta audiência. Quero cumprimentar na pessoa da deputada Luísa Erundina, foi a primeira presidenta desta comissão e que reafirmo que para mim continua sendo presidente dessa comissão pela sua dedicação, pela sua boa vontade com tudo que tem feito. Naturalmente que sabemos da importância que tem e que teve os meus antecessores, o deputado Paulo Pimenta, que é meu antecessor, todos os outros presidentes que presidiram nesses 9 anos dessa comissão. Quero cumprimentar as associações, as ONGs, as instituições aqui representadas, senhoras, senhores, jornalistas, pessoas que vieram de tão longe para esta audiência, para esta data comemorativa que para nós é um marco na história da Comissão de Eleição Participativa. Esses 10 anos da comissão, naturalmente, com todas as lutas e as dificuldades que temos enfrentado, mas eu quero crer, deputado Luísa Erundina, que os 10 anos que chegamos até aqui, os próximos 10 anos, eu quero crer que serão melhores do que os 10 que nós concluímos até agora. Então eu quero aqui dizer que esse é o compromisso desta mesa diretora, desta presidência e de todas as pessoas que colaboraram e colaboram para que isso venha acontecer. Eu tive o cuidado, senhoras e senhores, colegas, senhoras e senhores presentes, eu preparei um discurso, como disse lá, na inauguração, na abertura do nosso trabalho. Eu tive cuidado de preparar um discurso
que fui à tribuna da casa, usei o meu tempo regimental de líder do meu partido para ler e deixar registrado nos anais desta casa. Foi com esse objetivo que eu fui à tribuna e li o meu discurso, para ficar registrado de quanto é importante para esta casa, para o Brasil, os 10 anos da Comissão de Legislação Participativa. Mas eu não poderia ler no momento da abertura do trabalho em que tive a oportunidade de falar depois da deputada Luísa Erundina, porque fiz das minhas palavras as palavras da deputada Luísa Erundina, porque ela expressa essencialmente o que representa, o que simboliza esta comissão para esta casa. Então, eu quero dizer aos senhores do quanto eu me sinto honrado de estar presidindo esta sessão, esta comissão, e daqui a algum tempo, alguns meses, esta mesa será votada uma nova mesa diretora, mas farei questão, se meu partido me permitir, de continuar, deputada Erundina, membro da Comissão de Legislação Participativa, enquanto o mandato eu estiver, enquanto o povo do meu estado, o povo fluminense, confiar em mim um mandato, eu quero estar na Comissão de Legislação Participativa. Me sinto muito honrado de estar aqui, seguindo aí os passos de Vossa Excelência, que tem honrado a comissão pelos 10 anos aqui. Agora, senhoras e senhores, eu quero só vir aqui para dar as boas-vindas a essa semana de comemorações, mas eu não poderia deixar aqui de dar um presente aos senhores, e eu vou entregar nas mãos da deputada Luísa Erundina, porque eu vi, como sempre fiz, a sua preocupação ao falar na abertura daquilo que foi tirado dessa comissão, que era a prerrogativa de poder fazer emendas à comissão, à lei orgânica desta casa. Nos tiraram isso. A comissão hoje não tem mais o direito, regimentalmente, o direito de propor emenda a esta casa. Isso foi nos tirado, esse direito. Mas, como Deus é justo, e como dizem que a voz do povo é a voz de Deus, mas foi muito bem dito quem colocou esta frase, eu quero, deputada Erundina, senhoras e senhores, registrar e deixar aqui registrado, há um mês, há 45 dias atrás, quando nós começamos a nos preparar para este evento, reunimos os deputados, o ex-presidente, junto com a deputada Erundina, para dizer o que nós estaria sendo importante que essa comissão pudesse votar no segundo semestre, pudéssemos propor a esta casa em relação a isso. E essa preocupação a deputada Erundina registrou na nossa reunião. Por que nos tiraram a prerrogativa de poder votar, de poder fazer emenda, de poder propor? Isso é um direito do povo, isso é um direito que todos têm. E nós fomos, eu me propus, eu comigo mesmo, falei, nós temos que fazer alguma coisa para modificar isso, para mudar isso, se é possível. A partir dali, deputada Erundina, senhoras e senhores, eu comecei uma peregrinação nesta casa para poder dar um presente a essa comissão nos 10 anos de Comissão de Legislação Participativa. Fui procurar Cláudio, Sônia, todos os assessores da comissão, onde estava esse projeto, onde estava, o que estava acontecendo, e nós descobrimos, deputada Erundina, que a relatora é a deputada presidenta Rose Freitas, vice-presidente da Câmara de Deputados. Ela é a relatora desse projeto. E eu, pessoalmente, fui procurar a deputada Rose. Falei para ela da preocupação, do que a nossa ansiedade em relação a isso. E ela prontamente, que estava, acho que algum tempo já, aguardando um parecer, que tinha sido votado no Senado, aguardava um parecer dela, ela dá o parecer, se favorável, votar na mesa diretora, submeter, voltar ao Senado para ser aprovado. E ela, sensibilizada pelo nosso pedido, sabendo da importância que é esta prerrogativa para esta comissão, ela disse que era favorável também a essa prerrogativa. Ela disse que ia relatar favoravelmente para que isso acontecesse. E se planificou em fazer. E saí da sua sala comovido, sensibilizado que ela faria isso. Depois ela me ligou e falou, presidente, o senhor pode vir aqui que eu vou fazer, vou te mostrar o parecer. Deputada Erundina, e ela fez exatamente este parecer. Depois de feito, ela submeteu à mesa diretora, está aqui, deputada Luísa Erundina, o parecer da deputada Rose Freitas, número 32.211, está aqui o parecer dela, e exatamente, e ela, naturalmente, vou ler o seu voto, e ela diz assim, o voto,
cabe à mesa diretora destacada se pronunciar sobre o projeto de resolução do Congresso Nacional 1 de 2010, a teor do disposto no artigo 128 do Regimento Interno do Congresso Nacional. A matéria em apreço é da competência do Congresso Nacional, sendo a espécie normativa a resolução adequada. No tocante à iniciativa, o número de assinatura é suficiente, havendo 96 deputados e 23 senadores, atendendo ao disposto do artigo 128b do Regimento Comum do Congresso Nacional. Em relação à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria, verifica-se que o projeto é plenamente constitucional, sobre os ângulos formal e material jurídico e de boa técnica legislativa. No que tange ao mérito, somos favoráveis à aprovação do projeto em exame, pois o mesmo nada mais faz do que corrigir uma injustiça que é de não permitir que a Comissão de Legislação Participativa apresentar emendas ao projeto de lei orçamentária anual, ao contrário das demais comissões, que podem apresentar 8 emendas cada uma. Entendemos que o fato de não possuir um campo temático definido pelo regimento interno da Câmara de Deputados não impede que a CLP apresente emendas ao orçamento, pois caberá mesmo apreciar as sugestões recebidas da sociedade civil em clara manifestação de orçamento participativo, instrumento democrático que dá à sociedade civil acesso à iniciativa legislativa, como a discussão de propriedade para alocação de recurso orçamentário. Em face ao exposto, sugerimos a aprovação do projeto de resolução no Congresso Nacional 1 de 2010. Mesa diretora, 12 de julho de 2011, deputada Rose de Freitas, primeira vice-presidente e relatora. Ela fez o relatório. E apresentou o parecer à mesa diretora, e a mesa diretora, em reunião realizada, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto de lei do Congresso Nacional, que participaram da votação: presidente Rose Freitas, vice-presidente Eduardo Fonte, vice-presidente Eduardo Gomes, primeiro secretário Jorge Tadeu, segundo secretário Júlio Delgado, 4 secretários Geraldo Rezende, primeiro suplente. Reunião em sala de reuniões, 12 de julho de 2011, presidente Marco Maia. Está aqui, deputado Luiz Orandina. Está aqui, senhores, isso é um presente dos 10 anos da Comissão de Legislação Participativa. Se hoje terminasse o meu mandato como presidente dessa comissão, eu me sinto que valeu a pena esses 10 anos. Muito obrigado, presidente Orandina. Isso aqui eu entrego a Vossa Excelência, esse presente. Por favor. Presidente, eu quero agradecer o empenho de Vossa Excelência. Eu acompanhei, né, toda a sua dedicação para se chegar a essa vitória. Não é vitória minha, nem de nenhum de nós, é da sociedade civil organizada. Daqui a pouco nós estaremos apresentando emendas ao orçamento de 2012. Então eu sugiro às entidades aqui presentes, que inclusive em outros tempos, quando a comissão tinha direito a essa prerrogativa, já apresentaram emendas e tiveram até algum sucesso. Comecem a apresentar suas emendas, que nós vamos dar entrada na comissão mista de orçamento, para que na lei orçamentária de 2012, as entidades da sociedade civil já possam ter garantida a aprovação de recursos públicos para exatamente dar sustentação, em alguma medida, em algum nível, à sua ação no interesse da sociedade. Muito obrigada, presidente. Eu queria pedir a Vossa Excelência, se me permitisse, a senhora vir aqui, eu queria entregar formalmente a Vossa Excelência como presente, que a senhora é mãe, é autora, é conselheira. Isso aqui vai ficar no mural da CLP. Eu queria chegar aqui, chamar Cláudio, uma das entidades aqui que pudesse ser representada, deputado Orandina, convide a quem achar conveniente. Presidente Najane Natal, por favor. O INESC. Por favor. O INESC, segundo a deputada Orandina, será representado por todos os senhores. Eliana representando todas as entidades. Então, Eliana. O INESC. Grande vitória. Parabéns a todos. Sensacional, não podia ser melhor. Grande presente. Obrigada, presidente. Foi ótimo, viu? Obrigada, presidente. Não, é longa essa. Cresce, né? E eu ainda reivindicava isso na minha fala hoje. Já estava conquistado. Vou devolver para você. Então, com isso, eu agradeço e encerro aqui minha participação e a presidência do nosso querido companheiro Jânio Natal. E me sinto honrado em estar aqui com os senhores. E esse projeto de lei nós vamos botar no mural. Agradecemos mais uma vez ao presidente Vitor Paulo
pelo seu empenho, sua dedicação, pelo seu compromisso com toda a sociedade brasileira. Para nós não é nenhuma surpresa que Vossa Excelência acabou de anunciar neste plenário. Parabéns e muito obrigado em nome de todos. Obrigado, presidente. Obrigado muito. Obrigado muito. Dando continuidade, eu gostaria de abrir a palavra para algum deputado que queira assim usar.